espertos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Esse mês estamos aí falando de como os nossos corpos, de como o nosso corpo fala, né, com o livro Anatomia Emocional. E o que eu entendo e posso trazer para vocês nesse universo enorme, né, que a gente tem sobre o corpo físico, aonde eu consigo aprofundar com vocês, no estudo sobre os corpos femininos. Vocês já sabem que esse é o foco do meu trabalho e a minha origem é trabalhar com o instinto e a natureza humana e os corpos femininos e pegar isso e ir aprofundando nas questões emocionais, né? Por exemplo, que emoção não está permitindo que aquele corpo siga a sua natureza? Que emoções, quais crenças não estão permitindo que aquele corpo feminino se entregue à sua sexualidade e à sua natureza, né? Aonde os bloqueios estão os bloqueios e castrações que impedem aquele corpo físico de que ele faça o seu trabalho. E por isso, então, eu resolvi trazer para vocês nesse vídeo um conteúdo muito especial, que faz parte aí de um dos módulos do meu curso sobre o sagrado feminino, que é a jornada Parindo Seu Poder. E aproveitando que agora, no final de outubro, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma, para vocês sentirem um pouquinho, só um pouquinho, tá, nesse vídeo, do que acontece lá na nossa jornada, como as mulheres, né, que fazem esse caminho comigo saem de lá transformadas e se conhecendo melhor, né? Conhecendo seus desejos, conhecendo seus limites, fazendo as pazes com seus corpos, com a reação dos seus corpos e com quem elas são por completo, porque o autoconhecimento não está só na espiritualidade, não está só na mente e no sentimento, ele está no corpo físico também, né? E lá na jornada, nós temos um módulo que eu trabalho, né, com as mulheres que estão lá comigo, muita relação do corpo e passando por algumas coisas que nós precisamos falar a respeito, né, desse corpo. A primeira delas é como a mulher não foi ensinada a lidar com as reações do seu próprio corpo. Como a mulher não foi ensinada a olhar para ele, né? E esse conteúdo, gente, ele não serve só para as mulheres, não, tá? Ele serve também para os homens. Isso mesmo. Esse conteúdo, ele é tão importante para os homens quanto para as mulheres, né? Eu costumo dizer muito que o mundo em que vivemos e como ele se formou, né, através da energia masculina, fez com que as mulheres não conhecessem seus corpos, né, seus próprios corpos, e se nem elas sabem sobre si mesmas, né, como é que elas vão se entender e se entender para ensinar aos homens que convivem com elas, sejam seus companheiros, sejam seus filhos, como que nós vamos ensinar a esses homens a entender e abrir espaço para nós, mulheres, né? E daí vem, como isso não existiu, está existindo agora, a gente está se conectando com isso agora, vem aquela famosa crença, né? As mulheres são loucas, né? E a famosinha pergunta, como entender as mulheres? É impossível entender as mulheres, né? Pois bem. Entender as mulheres é fácil e eu tenho falado isso com muita frequência. Quem me acompanha já deve ter ouvido e visto, né? Já deve ter me ouvido e visto falar sobre isso nas minhas palestras, né? Eu ensino sobre isso lá na jornada, né? Parindo Seu Poder. O curso é exatamente sobre isso, e tá tudo bem. E falei muito sobre isso em lives, né? Com o Richard mesmo aí, que vocês, né, do nosso grupo, eu fiz muitas lives, eu acho que eu fiz umas 3 com ele sempre me convida para falar sobre isso, para falar principalmente para os homens, né, para que eles entendam essa questão, e que bom que ele apoia isso, né, e aí de vez em quando sai lá umas lives maravilhosas, então
E agora as mulheres, né? O mundo está retomando essa reconexão, né, da mulher com o próprio corpo, da mulher com seu próprio entendimento e vendo ela de outra forma. E aí a gente vai aprendendo primeiro e depois levando isso para os homens. E é assim que vamos mudando o mundo, né? E a visão sobre nós mesmas e nosso lugar. Afinal, né? Nós mulheres, tendo filho ou não, somos as mães. Então a gente leva o ensinamento, a disciplina e etc, né? E aí a gente vai se afirmando, dizendo quem somos, abrindo espaço para existirmos e para a nossa voz. Então vamos lá? Lá na jornada Parindo Seu Poder, quando eu ensino sobre corpos femininos, né, a relação com o corpo, a reconexão com o corpo, eu passo por alguns conteúdos importantes. Porque se eu viro para a mulher e digo, aceite seu corpo, isso aí a mulher vê muito na internet, né? Vocês mulheres, nós mulheres vemos muito na internet, mas isso não basta. Porque antes da aceitação existem pontos a serem trabalhados até que se chegue lá. Ou nós teremos mulheres usando seus corpos com liberdade, mas sem propósito, e aí nós entramos na confusão. As mulheres passam a entender que podem fazer o que querem e serem como querem, e isso está mais que certo, elas estão certíssimas, mas aí muitas passam a usar essa liberdade negativada. Né? Vocês já ouviram falar da sedução negativada? Depois a gente pode conversar, posso fazer algo sobre isso esse mês, vou anotar aqui. E aí elas trazem apenas uma máscara para o seu poder pessoal, né? Então, às vezes a gente ouve a mulher falando, não encontro meu propósito, não encontro meu poder, queria ser empoderada, tá aí, né? E aí, antes de nos empoderarmos e termos controle sobre os nossos corpos, nós precisamos passar pelos pontos, né, que são. E que são os pontos que eu ensino lá na jornada, né? Então, quem quiser, está aberto aí o convite. A nossa relação com o tempo, com o nosso próprio tempo, né? O tempo próprio da mulher é o tempo do seu corpo e do seu ciclo. Então, se você não é conectada com o seu ciclo, você não sabe do seu tempo, né? Você não consegue se adequar ao seu tempo. Precisamos ver a relação com o nosso corpo, com o espaço que o nosso corpo ocupa, né? Com a forma dele, como olhamos para ele, né? Existem muitos padrões sobre o corpo da mulher que tira o poder dela, né? A sociedade, por muitas vezes, tira o poder da mulher de escolher, inclusive, como o seu corpo deve ser, né? Como ela gostaria que seu corpo fosse. E traz a mulher para um quadro onde ela tem que se encaixar. E as mulheres passam a seguir isso, né? E aí vive sofrendo, né? Vive em busca de exercício, vive se sacrificando. Exercício é bom para a saúde, mas no limite, né? Vivem se sacrificando, gastando enormes quantidades de dinheiro, com autoestima péssima, né? Às vezes nem existe autoestima, porque disseram para essa mulher, para as mulheres em geral, como os corpos delas deveriam ser. Isso traz também para elas uma sensação de que ela é errada, ela é feia, ela não está de acordo. Vocês já devem ter sentido isso, né, mulheres? Vocês são erradas, não está de acordo, vocês fazem tudo errado. Você consegue ver o problema nisso? O quão grave é isso? Né? Se conecta aí com esse seu sentimento. E o próximo ponto é sobre a própria sexualidade, né? O corpo da mulher, ele só funciona bem, ela só encontra a sua plenitude quando ela consegue fazer as pazes com a sua sexualidade. Putz, e agora, né? Porque isso para a mulher é muito, muito difícil, né? Eu não preciso nem falar o porquê, né? Eu tenho certeza que tanto vocês mulheres que estão aqui assistindo esse conteúdo hoje sabem disso, como também os homens que estão aqui assistindo esse conteúdo hoje têm plena consciência disso, porque todos nós, mulheres e homens, já tivemos que lidar de alguma maneira, em algum momento de nossas vidas, né? Adultas, e aqui nesse grupo só tem adultos, com as travas e as crenças sexuais da mulher, né? Seja a sua companheira, seja as suas amigas, né? Existe uma parteira mexicana muito conhecida, Naoli Vianney, e ela diz o seguinte: nós precisamos falar sem inibições e com grande coragem e abertura se queremos chegar a tratar o parto e o sexo com a mesma naturalidade com que tratamos a nossa saúde mental, física e espiritual e com o mesmo cuidado que elas exigem.
Isso precisa ser, ela fala que isso precisa ser naturalizado, isso é a questão da sexualidade da mulher, para que a própria visão e sentimentos sobre o sexo e o amor mude no mundo, né? Ela traz isso muito para a questão do parto, porque ela é parteira, mas isso serve para a vida, né? Quando a gente olha para a mulher, porque a gente não pare só filho, né, gente? A gente pare projetos, trabalhos, muitas coisas. E o outro ponto é o útero, né? O útero não é só um órgão que precisamos dar atenção quando queremos ter nossos filhos, né? Quando temos problemas com o nosso ciclo, né? Problemas com as questões menstruais. O útero, energeticamente, é o centro do nosso poder. E eu falo muito isso lá na jornada do Sagrado Feminino, né? E essa é a relação, a jornada é sobre isso, né? Essa é a relação que eu levo às alunas a se reconectarem para que elas possam se reconectar com seu próprio poder, seus próprios limites, seu próprio tempo, a sua própria sexualidade, todo o resto que nós já passamos aí para cima nesse vídeo. O ventre, ele é a sede da emoção, ele é a sede da sexualidade, ele é a sede da intimidade, né? Ele carrega também as dores da mulher. Então, às vezes você já tratou, né, na espiritualidade, já cansou de frequentar centro espírita, já foi nos terapeutas tudo do grupo que podia, né, tratou a espiritualidade, já tratou às vezes a medicina tradicional, as questões do seu, né, da sua menstruação, do seu ciclo, já foi em terapia, já fez a psicóloga, só não olhou para esse lugar, né, para cá, para o seu útero, para o seu ventre. Não olhou para as dores que ele carrega, e aqui carrega muitas dores para as mulheres. Pode até ser que não sejam suas dores, que você não passou nada traumático, mas a sua mãe passou, a sua avó passou, né? E é isso que a gente trabalha juntos lá na jornada Pare no Seu Poder. Seu ventre está ligado ao seu coração, o ventre da mulher está ligado ao coração dela, né? E quando nós estamos desconectadas dele, nós estamos desconectadas dos nossos corações, dos nossos desejos, dos nossos limites, né? Eu tenho uma parte lá no curso que eu falo só assim, o que você deseja, mulher? E a gente trabalha só com os nossos desejos. Então, nós não nos conhecemos, e aí cria-se um vazio nesse campo energético que está aqui, e cria-se um vazio entre a energia inferior, a energia que vem da Terra, que nos nutre, da Mãe Terra, e o nosso coração, né? A energia que vem daqui e do nosso coração. O centro da inspiração e do amor não se conectam. Vocês já sabem que a inspiração vem do útero, eu já falei isso em vários vídeos, né? E aí a gente não se conecta com o mundo, a gente não se conecta com outras pessoas, a energia feminina é o que nos leva a nos conectar com outras pessoas, isso está bloqueado, né? Está bloqueado e cheio de medo, incerteza, porque para que lado você vai, o que, é que você deseja, o que, é que você quer, né? Porque existe uma necessidade de se conectar. Ou, né, ao contrário, existe uma necessidade de se conectar tão forte com o outro que essa pessoa perde, né? Se perde nesse outro, se perde emocionalmente e se torna uma pessoa, uma mulher emocionalmente dependente, né? Eu queria falar um pouquinho dos ciclos aqui com vocês, não sei se vai dar tempo, eu sei que vocês gostam, me pedem muito esse assunto, eu tô tentando trazer ele em vários vídeos, de várias formas diferentes, porque eu sei que vocês gostam. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá, tô conectada. Então tá. Eu peguei aqui do DR Sem Conflitos mesmo, porque essa tá mais organizada, não tem problema, não tem problema ser de lá. Na jornada também tem esse mesmo conteúdo, tá? É o mesmo conteúdo. Então, como é que funciona o corpo da mulher, né? Então, esse esquema aqui está muito relacionado à gestação e o parto, mas o funcionamento do corpo em geral é esse. Tá? A gente pode chegar até a gestação e o parto ou não. Isso vocês já sabem, né? Como é que funciona o ciclo menstrual e que ele funciona para que se gere uma outra vida, né? Para que se chegue no parto. Então, enfim. Menstruação, nós temos a menstruação, o ciclo feminino, né? E o órgão responsável é a hipófise, né? E a hipófise libera dois hormônios, o FSH e o LH, né? E eles liberam também os folículos ovarianos, né? Que aumentam, né? Na liberação do FSH e do LH é aumentada a produção de estrogênio. E, ao mesmo tempo, o estrogênio libera mais FSH e LH, né? E eles vão só aumentando, até que se chega na fase da ovulação. Na fase da ovulação,
né, é onde existe a junção, né, do óvulo e do espermatozoide, se a mulher teve alguma relação. E aí vai para a fecundação. Se não teve essa ovulação, o que é que acontece? A menstruação, que é quando as camadas, né, do endométrio, de dentro do útero, elas vão escamando, né? Os folículos ovarianos vão sendo liberados e as paredes do útero vão sangrando, né? Porque não houve a fecundação. Então, elas vão se renovando, né? Elas vão se limpando para se renovar, tá? E quando existe um embrião no útero, né? Libera HCG, que é um outro hormônio, e forma-se o corpo lúteo, né? Que libera a progesterona. Então, quando não há a fecundação, né, libera-se também o HCG, a progesterona, só que aí libera-se também o estrogênio. E aí volta a liberar o FSH e o LH, e aí volta lá para o início do ciclo, né? Ocorre a menstruação de novo, que volta para a ovulação, que volta para essa fase da fecundação ou não. Um pouquinho complicado? Dá para explicar com profundidade aqui? Não, mas é só para vocês entenderem como que os hormônios, né, do corpo feminino, eles se alteram todo mês. E aí, quando a gente ouve, né, dos nossos companheiros ou das nossas amigas, da gente mesmo, né, tipo assim, você é incontrolável, você não se controla. Realmente, a gente não se controla, porque não tem jeito de se controlar quando você tem hormônios que se alteram o mês inteiro. Então, a alta desses hormônios te deixa muito para cima, a baixa desses hormônios te deixa muito para baixo. E isso vai alterando o humor da mulher durante o mês, né? Então, como entender as mulheres, como entender o nosso próprio corpo, ensinar isso aos nossos companheiros e trazer isso para o nosso universo e também seguir isso para que a gente possa ter mais saúde, né? Para que a gente possa se adequar também ao nosso próprio tempo, as questões que nós falamos, né? Nosso próprio tempo, nossa própria sexualidade, nossos próprios desejos. Então, é tudo uma questão de entender o nosso corpo, né? A vida da mulher, ela tem que ser guiada através do corpo dela. E o homem que quer abrir espaço para a mulher, né, na vida dele, também tem que, né, saber disso para que possa abrir espaço, né? Então, o ciclo menstrual, ele vai de 28 a 32 dias em 4 fases, né? A menstrual, pré-menstrual, fase fértil e pré-menstrual, né? Eu falei errado no primeiro lado, tá? Pós e depois pré-menstrual. E cada uma dessas fases vai passando por processos hormonais, né? Que traz capacidades, qualidades, emoções, energias e sensações diferentes. Então, a primeira delas, né, a pós-menstrual, traz estabilidade, equilíbrio, criatividade, muitas soluções, a mulher consegue solucionar as coisas, confiança, né, ela está muito extrovertida, também é uma fase onde ela está mais inocente, mais infantil, mais brincalhona, né, e essa fase é ideal para produzir, planejar o futuro, conversar, se divertir, sair, né, com protocolos de segurança, viu, por enquanto, por favor. Né? Para namorar, ela tá bem mais querendo bem mais se relacionar com o outro, bem mais aberta ao outro também, né? Mas é uma fase muito difícil para quê? Concretizar planos e amadurecer ideias, porque ela tá na fase da inocência, muito inocente, né? Muito querendo se divertir, mas a gente chama essa fase de donzela, né? Nas deusas. A fase ovulatória é uma fase mais madura, externando, ela está mais externando as coisas, falando mais o que sente, entendendo melhor o que sente, porque está mais madura. Então, pensamentos estão mais maduros, emoções estão mais maduras, ela se sente mais segura, mais dentro do controle, mais disponível para o outro também, mais apta a cuidar do outro, porque ela está segura consigo mesma, né? Então, ela está falante, a autoestima está boa, está lá em cima, né? E é uma fase ideal para quê? Conversar, ter as DR do relação. Se você tiver uma DR, por exemplo, nessa primeira fase que a gente viu, né, que ela tá inocente, ela vai começar a chorar. Tipo assim, não vai resolver nada. Sabe quando você vai conversar com a mulher e ela dando a chorar? É essa fase, né? Ou a próxima. Agora, se você pegar ela nessa fase que ela tá madura e conversar com ela, vai dar tudo certo. Né? Concretizar, rever, falar o que incomoda, né? Para namorar também, para ter relações sexuais é uma ótima fase, porque ela tá bem com o corpo dela e tudo, né? Então, para diversão, para socializar, né? Para não levar as coisas tão a sério, mas o que precisar levar a sério, levar com mais maturidade, né? E é difícil para deixar para depois, que nessa fase ela quer resolver tudo, né?
A diversão aqui eu falei errado, gente. Ela não tá muito para diversão aqui, não. Ela tá querendo resolver, tá querendo ter aquele papo sério, sabe? E é isso. E a fase pré-menstrual, que é a fase da loucura, né? TPM, né? Então, o que ela precisa nessa fase? Parar. Ela precisa nessa fase de tempo. E por isso que é importante, né, que eu falei lá num dos pontos, a mulher entender o seu próprio tempo. Porque senão, quando ela chega nessa fase aqui pré-menstrual, ela não consegue parar. E aí que ela entra na TPM, né? Então, a parada, o tempo, né? O que ela precisa nesse momento? Se reequilibrar, né? Ela tá total fora de foco, né? Ela não consegue focar, ela tá estressada mesmo, porque são muitos hormônios ali, né? Vocês viram, quando libera a menstruação é a fase mais alta, né? Dos hormônios, então é muito difícil. Então, ela entra muito para sombras, ela vê aquilo que ela quer, que ela não quer, porque como ela tá precisando parar, se ela não consegue parar, ela começa a ver tudo que ela não quer e não quer desejar daquela vida, mas que ela faz por obrigação ou por algum motivo, ela faz fora do tempo dela e isso vai deixando nervosa, né? E ela fica muito sem foco. Então, é um tempo ideal para quê? Para dar um tempo, para se acolher, né? O companheiro para apoiar essa mulher, né? E para descansar também. E é muito difícil nessa fase se organizar. Eu falei na última live com o Richard, né? Dieta na fase pré-menstrual é impossível, né? É difícil para se organizar, é difícil para saber o que está sentindo, é difícil para pedir as coisas com clareza para o outro, né? É difícil até exigir, até falar, eu preciso disso, eu quero isso, é muito difícil. E é muito difícil ter conversas e socializar também nessa fase, né? E a última fase, que é a fase menstrual, né? Que é uma fase de limpeza. Então, a mulher, o corpo dela tá sangrando, né? Ela tá se limpando, ou ela tá fecundando, né, aquele feto. Então, é uma fase mais de limpeza, de menos força física. O corpo dela já tá trabalhando muito, né? Então, ela tá mais cansada, mas ao mesmo tempo também tá mais intuitiva, porque ela fica mais na dela, ela volta assim mais para dentro e ela se conecta mais com o seu útero, porque ele tá ali trabalhando, ela tá sentindo dentro dela, né? E tá vendo ele sangrar e não tem muito jeito, né? Então, ficar sozinha, né? É bom nessa fase, se dar um tempo também, se dar espaço, se acolher, fazer coisinhas boas, né? Um chazinho, deitar debaixo da coberta, pôr uma meia, ficar quietinha, né? É como se ela precisasse nessa fase morrer, a gente falou disso, né? Nos últimos meses. Morrer um pouco, sabe? Então ficar um pouco quieta, como se nada existisse, até ela mesma não existisse, para depois reiniciar. Então é uma fase ideal para se dar espaço, né? E o homem para dar espaço para essa mulher, para ficar em silêncio. O homem para proteger essa mulher, né? E para tomar essas responsabilidades. Então, até isso, né? Que os homens têm muito forte, essa questão de proteger a mulher. É importante saber em que fase você precisa proteger essa mulher, né? Porque se você protege ela, quer ser o protetor, né? O provedor numa fase onde ela está madura, né? Lá na fase aqui, ó, na fase ovulatória, você não consegue, porque ela está muito independente, muito madura, ela sabe muito o que ela quer nessa fase. Agora, nessa fase aqui, nossa, ela vai te receber de braços abertos, é tudo que ela precisa, né? Então, é uma fase de limpeza, né? Com menos força física, muito cansaço, mas ao mesmo tempo muito intuitiva, né? E é onde ela precisa abrir espaço, seu companheiro também, para ela reiniciar esse ciclo, né? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, vocês mulheres tenham entendido um pouquinho mais sobre seus próprios corpos. E vocês, homens, espero que tenham entendido um pouquinho mais sobre os corpos das mulheres e como elas se comportam, para que vocês possam entender aí as suas companheiras e lidar melhor até com as mulheres que te rodeiam, né? Até no trabalho e tudo isso é importante. E então, gente, fico por aqui. Até o próximo mês. Quem quiser saber mais, um pouquinho mais sobre essas questões, me acompanha esse mês. Esse mês eu vou falar bastante sobre isso, tá? Vou ver se eu trago lives, postagens e mais vídeos também sobre esse assunto, para lá no final do mês a gente começar a nossa jornada, tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo.